oferecem este programa. Vale lembrar que o melhor da construção civil e manutenção se encontra no grupo Liberatos. Conheça mais visitando as redes sociais Liberatos-Angola ou contatos terminais 43 44 41 11 e agora com esta água gelada também liberatos.co.ao ou visite os escritórios do grupo no Lubango, bairro Mapula, junto ao Pululucla. E nesta edição vamos falar da hemoptise. A nossa convidada é a médica interna de neumologia, Justina Romão. Hemoptise é um termo que para muitos não é comum ouvir, mas que convivem com a doença. Às vezes é difícil de pronunciá-lo, hemoptise. Eu confesso, doutora, que tive uma pequena dificuldade a pronunciar hemoptise, mas o hábito ajusta-se. Seja bem-vinda ao Vamos Falar de Saúde. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes já lá de casa. Uma especial saudação também para o nosso querido diretor Lourenço Cotele, e quero parabenizar ao Grupo Liberatos pela iniciativa, porque falar sobre saúde é muito importante. A nossa população muitas vezes passa despercebida sobre os assuntos de saúde e acabamos cometendo certas atrocidades com a nossa própria vida por falta de conhecimento. Então é de louvar essa iniciativa do grupo e que mais iniciativas de gênero sejam tomadas para nós falarmos, a promovermos a saúde e melhorarmos também a nossa qualidade de vida e da nossa população em geral. Muito obrigada por estes esclarecimentos bastante pertinentes para o bem-estar das pessoas, das famílias. Quando falamos de hemoptise, estamos a falar de quê? Faça-nos entender, por favor. Ok. Primeiro, dizer que a hemoptise não é propriamente uma doença, mas é um sinal de várias outras doenças. Nós podemos definir a hemoptise como sendo a expulsão de sangue proveniente das vias respiratórias baixas, ou seja, dos brônquios e dos pulmões, através do mecanismo que nós conhecemos por tosse. Comumente ou vulgarmente nós podemos dizer que a hemoptise é uma tosse com sangue. É um sintoma que deve ser avaliado por quem? A hemoptise é um sinal que deve ser avaliado sempre por um especialista, ou seja, pelo pessoal médico. De preferência que sejam os pneumologistas, porque ela é preditora de um dano a nível pulmonar, de que alguma coisa a nível dos pulmões está a funcionar mal. Então, pneumologistas são os especialistas mais indicados para avaliarem os casos de hemoptise. E quais são as principais causas da hemoptise? Nas causas de hemoptise nós podemos classificar elas em infecciosas e não infecciosas. Aqui no nosso meio a principal causa de hemoptise é infecciosa e é dada pela tuberculose, mas existem muitas condições como as pneumonias bacterianas, as bronquites, tanto agudas quanto crônicas, as infecções por fungos, e dentro das não infecciosas nós temos os cânceres, podem ser os primários do pulmão, ou então as metástases, ou seja, cânceres originários de outras partes do corpo que migram para o pulmão e podem também cursar com hemoptise. E outras afecções, por exemplo, doenças autoimunes, também podem cursar com hemoptise. Essas são as principais causas, ou as mais frequentes relacionadas com hemoptise. Infecções e não infecções. Sim. Qual é que é mais comum no organismo ou no corpo da pessoa? A mais comum aqui nós temos duas, como eu já disse, no nosso meio principalmente. A mais preocupante, a tuberculose. Sim. Uhum. O que não é hemoptise, que pode estar associado? Bom, muitas vezes os pacientes confundem hemoptise com as pseudo-hemoptises, que, bom, nós podemos ter sangramento também de origem do trato digestivo. A pessoa pode ter vômitos com sangue, nesse caso nós falamos de hematemese, não de hemoptise. E como eu já disse no princípio, a hemoptise é tosse com sangue, quer dizer que é um sangue proveniente das vias respiratórias mais baixas, pulmão e os brônquios.
Muitas vezes as pessoas podem ter algo que nós chamamos de epistaxis, ou seja, um sangramento que provém da faringe ou do nariz, por algum golpe ou por presença de um corpo estranho ou uma outra lesão a esse nível que pode dar sangramento, mas não constitui uma hemoptise. E como é que fica o sangue da hemoptise e também a hematemese? O sangue da hemoptise, por ser um sangue proveniente do pulmão, nós sabemos que no pulmão basicamente o que temos é ar, né? Então é um sangue que tem bolhas de ar, é um sangue com um vermelho vivo, tá? Da hematemese é diferente, é um sangue primeiro precedido de vômitos, de náuseas, a pessoa vomita o sangue, e essa característica do sangue é que ele é um sangue escuro e não tem bolhas de ar, pode ter restos alimentares ou pode simplesmente ser um sangue, como eu já falei, mais escuro. Sim. Bem, estamos hoje a falar da hemoptise. É nossa convidada a médica interna de neumologia do Hospital Sanatório do Lubango, Justina Romão. O ouvinte pode participar e fazer algumas questões à nossa convidada. O nosso terminal telefónico é o 929 65 18 54. Pode também enviar mensagem pelo mesmo número no WhatsApp. Grupo Liberatos é um grupo empresarial da Huila, detentor das empresas Liberatos Construções e Liberatos Manutec. Pode também enviar mensagem nas páginas do Facebook, do Grupo Liberatos, no LinkedIn e também no YouTube. Pode acompanhar-nos. Vamos então continuar a olhar para a hemoptise. Quais são os sinais de alerta para que as pessoas tenham mais cuidado, ou seja, consigam ter uma ideia de que quando aparecerem os sinais, o certo é dirigir-se ao hospital? Toda hemoptise constitui um perigo para a vida, seja ela leve, moderada ou severa. A pessoa que estiver com tosse e notar nem que for uma mínima estria de sangue ou um raiozinho de sangue no seu escarro ou na expectoração, deve procurar ajuda. Porém, se essa hemoptise é uma hemoptise que não cessa, se essa hemoptise estiver acompanhada, por exemplo, de falta de ar, se a pessoa referir dor no peito, ou se estiver hipotensão, inclusive tiver diminuição do nível de consciência, aí sim deve correr para a unidade de saúde mais próxima para que seja reencaminhada a serviços mais especializados, porque a hemoptise constitui um perigo para a vida. Quais são as idades mais, ou as pessoas mais propensas a estas infecções? Bom, depende muito da causa. Primeiro, nós falamos sobre hemoptises de causas infecciosas e hemoptises de causas não infecciosas. Dentro das causas infecciosas, nós temos a tuberculose, que afeta a qualquer idade, principalmente a pessoas com fatores de risco, como contacto com pessoas que tiveram tuberculose ou que têm tuberculose ativa, pessoas que, por exemplo, se encontram presas, né, os reclusos, inclusive os profissionais de saúde de hospitais infectocontagiosos também fazem parte do grupo de risco, principalmente para causas infecciosas, dentre elas a tuberculose. Já causas não infecciosas, a mais frequente é o câncer do pulmão. Nós falamos, por exemplo, de pessoas com faixas entre os 30 e os 40 anos, que pode chegar até os 60 anos, principalmente aquelas que têm fatores como o tabagismo, por mais de 10 anos, e também pessoas com histórico familiar de câncer, seja ele de qual origem. Essas hemorragias que fez referência, como é que são classificadas? A hemoptise ela pode ser classificada em leve, em moderada ou então massiva, que é também chamada de hemoptise major, é um termo em inglês, né? Normalmente nós falamos de hemoptise leve quando o paciente chega a referir que tem tosse com sangue, mas parece mais uma expectoração, né? Um escarro com algumas estrias de sangue.
E quando pedimos para quantificar, normalmente nós aproximamos essa hemoptise leve a 2 colheres de sopa em 24 horas. Nós falamos de uma hemoptise moderada quando, ao quantificarmos, né, essa perda de sangue, essa tosse com sangue proveniente do pulmão, entre até, né, 200 mililitros em 24 horas. Atenção que estamos a falar sempre, a hemoptise se quantifica em 24 horas. E nós falamos de uma hemoptise massiva ou maior, quando o paciente perde em 24 horas de 200 até 600 ou mais de 600 mililitros. Falou das hemorragias externas, quando estas que são facilmente detetáveis, claro, mas quanto mais cedo serem detetáveis, mais cedo se pode estancar? Sim, exatamente. Quanto mais cedo for diagnosticado, ou quanto mais cedo for abordada essa hemoptise, mais cedo também nós podemos tratar. Porque, como eu falei, a hemoptise constitui um perigo para a vida, seja ela leve, moderada ou grave. A hemoptise mata? A hemoptise mata, tá? Porque muitas vezes os pacientes morrem por o pulmão tá a sangrar e eles não conseguem expelir pela tosse todo aquele sangue que se está a perder. E o pulmão pode se encher de sangue, eles podem asfixiar-se. Ou então, por a perda ser contínua e ser massiva, pode levar a um estado de anemia e posteriormente a algo que nós chamamos de choque e finalmente a morte. E o que fazer em caso de hemoptise? Deve sempre procurar ajuda médica, deve sempre procurar a unidade para que seja abordado e seja tratado dentro de um hospital. Qual é o tratamento que é dado, por exemplo, a casos leves de hemoptise? Bom, casos leves de hemoptise em que o paciente não tenha nenhum, vamos assim dizer, não tenha nenhum compromisso, não tenha nenhum risco, não tenha nada objetivo que nos faça pensar que ele esteja realmente em risco iminente de vida, nós podemos sempre passar uma medicação, o paciente pode fazer essa mesma medicação em casa, desde que essa hemoptise leve seja uma hemoptise ou seja uma tosse com uma expectoração que tenha pequenos raios de sangue, pequenas estrias de sangue, e sabemos que o paciente vai para casa, vai cumprir com essa medicação e não tem nenhum perigo. Faz-se algum tipo de cirurgia a pacientes nesta condição? Sim, existem procedimentos cirúrgicos para tratar hemoptise. Isso em casos de hemoptises graves ou aquelas hemoptises que não cessam mesmo com a medicação. Por exemplo, existe uma técnica cirúrgica que é chamada de embolização, que o que se faz normalmente é destruir, bom, podemos assim falar coágulos, né? São chamados de êmbolos, estejam dentro das artérias pulmonares, que estejam a causar essa hemoptise. E muitas vezes há necessidade também de intubação nesses pacientes para se retirar o sangramento, para se retirar esse sangue que está no pulmão e está a causar a hemoptise. Quando fala-se também em hemoptoico, qual é a diferença com hemoptise? Normalmente nós falamos sobre hemoptoico quando nós queremos falar sobre nós queremos caracterizar toda e qualquer secreção que tenha estrias de sangue, seja ela de origem do pulmão, seja ela de origem do sistema digestivo. Toda e qualquer secreção que tenha estrias de sangue, que seja sangue vivo, que não constitua uma hemoptise ou que constitua uma hemoptise, nós queremos caracterizar, nós usamos o termo hemoptoico, que é parecido ao sangue. Quando nós falamos sobre hemoptise, estamos a falar propriamente de tosse com sangue. Esta é a diferença. Falou em sangramento, mas como saber se o catarro com sangue vem do pulmão? Já expliquei isso anteriormente, né? Que quando o catarro ou a hemoptise ou a tosse, o sangue é proveniente do pulmão, ele é um sangue vermelho vivo, ou seja, mais claro, e também é um sangue que, vamos assim dizer, é enriquecido em oxigênio e tem muitas bolhas de ar, tá? Quando o paciente expulsa, espelha esse sangue, quando nós observamos ele, vemos essas características sobre esse sangue. Sangue vivo, com uma cor clara e, bom, com muitas bolinhas que dá a entender que tem ar ali. E qual é o primeiro sinal da pneumonia? Depende muito. Já que está associada.
Depende muito. A pneumonia é uma entidade que tem um curso benéfico e ela é de início, nós chamamos de início agudo. Normalmente as pneumonias elas podem cursar com febre, podem cursar com mal-estar. Toda a pneumonia que cursa com hemoptise já nos chama a atenção, porque a hemoptise é um sinal tardio de pneumonia. Quer dizer que já houve muita lesão a nível do pulmão, inclusive as artérias pulmonares já foram rompidas, já houve uma ruptura e temos esse sangramento, temos essa hemoptise. E no caso da confirmação de hemoptise, qual é a medicação adequada? Bom, eu já expliquei. Se for uma hemoptise leve... Não, vamos olhar para os casos mais graves. Nos casos mais graves, normalmente se faz a medicação com antitrombóticos ou medicação também anticoagulante. São chamados medicamentos anticoagulantes para facilitar o corpo a produzir proteínas que participam da coagulação desse sangue e evitem asfixia e também evitem anemia nesse paciente e posteriormente a morte. E quais são as idades mais perigosas para a pneumonia? As crianças, tá? De 0 até aos 2 anos. Essas crianças são crianças constituem fatores de risco. Grávidas também constituem fatores de risco e principalmente idosos acima de 65 anos. São faixas etárias que representam um risco muito grave para a pneumonia. Para crianças, por exemplo, o tratamento é diferenciado? As doses são menores? Como é que é feito? Sim, as crianças são sempre um caso muito especial, porque nas crianças o tratamento tem de ser sempre por dose. As crianças diferentes dos mais velhos. Nos mais velhos ou nos adultos nós sempre fazemos algo que nós chamamos de tratamento empírico. Nós colocamos as doses adequadas, porém nas crianças precisa sempre fazer a dosificação de acordo ao peso e também ao estado nutricional dessa criança, porque os efeitos colaterais de todos esses fármacos nas crianças são muito mais acentuados e podem levar, inclusive, não a doença em si de base, mas as complicações dessa medicação que não foi muito bem calculada pode levar ao aparecimento de outras complicações na criança. Quais são os especialistas que devem estar envolvidos neste processo todo de tratamento da hemoptise, diagnóstico? Por favor. Bom, a hemoptise, se ela for de causa infecciosa do pulmão ou de causa não infecciosa, se for um problema pulmonar, como dito anteriormente, o mais adequado é que seja avaliada por um pneumologista. Mas dentro das causas de hemoptise nós também encontramos problemas cardiovasculares, tá? Como hipertensão arterial, problemas do coração, insuficiência cardíaca. Nessas condições, o mais adequado é que seja abordada por um cardiologista, para que se trate a doença de base. Porque uma vez tratada a doença de base, essa mesma hemoptise pode cessar. Okay? São esses dois. Em pacientes com sinais ou sintomas de doença crônica, mas sem distúrbios conhecidos, deve-se suspeitar de câncer ou de tuberculose? Embora a hemoptise possa ser a manifestação inicial, por exemplo, do câncer do pulmão. Bom, nesse caso vamos olhar para um paciente assintomático. Olhando para um paciente assintomático, com hemoptise, é preciso fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda, mais detalhada. Porque paciente, por exemplo, que tem um histórico de febre há uma semana, tosse há 3 dias, e nos aparece também com hemoptise, essa hemoptise há 3 dias, por ser uma hemoptise muito recente, nós vamos pensar em afecções mais agudas, por exemplo, pneumonia, ou uma bronquite crônica agudizada, ou uma bronquite aguda também. Agora, pacientes já crônicos, nós vamos também para os fatores de risco, se é fumador ou não fumador, se já tem uma insuficiência respiratória, uma doença respiratória estabelecida com um longo período de evolução. Isso deve guiar o nosso diagnóstico, bem como o nosso manejo dessa hemoptise.
Nós não podemos desconfiar de uma tuberculose num paciente que tenha algo que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica e venha com hemoptise. Claro que em saúde, nem sempre 1 mais 1 são 2. Mas, em contrapartida, por ele ter esses fatores de risco, por já ter essa doença crônica, esse vai ser o nosso primeiro diagnóstico e vamos descartar outras causas de hemoptise nesses casos. A maioria dos casos de hemoptise indica sempre uma internação para melhor acompanhamento? Nem sempre. Se for uma hemoptise leve, sem compromisso da vida, o paciente está estável, nós podemos passar uma medicação, ele faz essa medicação em ambulatório, em casa. Já se for uma hemoptise moderada, uma hemoptise massiva, é necessário sim internação desse paciente, porque a hemoptise ela tem uma evolução. Esse paciente pode passar de uma hemoptise moderada a severa. E o mais perigoso é que o pulmão se encha de sangue e ele morra por asfixia. Ou então que essa perda seja tão, mas tão grave que leva a uma anemia e posteriormente a um choque e a morte desse paciente. Para uma mulher grávida com hemoptise, será que após o nascimento do bebê também poderá ter uma infecção do género quando não tratada e como preveni-la? O bebê se vai ter a hemoptise, depende da causa. Se for um distúrbio, por exemplo, sanguíneo, que essa mulher tenha um distúrbio das células do sangue, é necessário que se faça uma análise minuciosa dessa criança para que ele não venha a desenvolver. Do contrário, nós tratamos a mãe, claro, sabendo que essa hemoptise seja um sinal de que há uma afecção apenas na mãe. Claro, como eu falei, né, se ela tiver histórico de doenças sanguíneas, aí sim faz uma avaliação minuciosa desse bebê desde o seu nascimento e vai se vigiando para ver se em algum percurso da vida essa criança chega a desenvolver hemoptise ou se apresenta também esse distúrbio que herdou da sua mãe e vem a desenvolver posteriormente sinais como hemoptise. Quanto tempo leva para se ter certeza do diagnóstico? Depende muito da causa. Se for uma tuberculose, o diagnóstico pode ser feito no mesmo dia. O paciente chegou, referiu que está a tossir sangue, nós fazemos todas as análises cuidadosas e chegamos à conclusão de que se trata de uma tuberculose no mesmo dia. Se tratar, por exemplo, de um câncer, aí sim leva um pouquinho mais de tempo, porque além de fazer o raio-x, nós mesmo descartamos a tuberculose, descartamos outras causas de hemoptise, nós precisamos fazer uma tomografia computadorizada, que é um procedimento um bocadinho delicado no nosso meio, leva alguns dias e é necessário fazer, por exemplo, também uma biópsia que leva outros dias. Pode-se fazer o diagnóstico... Que é a biópsia, só para o ouvinte ter... A biópsia, tá bom, a biópsia é a colheita de material, tá? De qualquer parte do corpo para estudo, para descartarmos, por exemplo, a presença de células cancerígenas no corpo. Isso é uma biópsia. Quanto tempo é que leva o tratamento do paciente com tuberculose? O paciente com tuberculose, nós utilizamos um esquema de tratamento da tuberculose. Em média, o tratamento da tuberculose é feito em 6 meses, sendo 2 meses, uma fase que é chamada de fase intensiva, e 4 meses que é chamada de fase de continuação. Esse é o tempo médio de tratamento da tuberculose. Tem casos especiais, por exemplo, pacientes que abandonam o tratamento, o surgimento de tuberculose que não é sensível aos medicamentos convencionais, que é preciso utilizar medicamentos mais que levam, ou seja, utilizar medicamentos que levam a uma outra fase, e também essa fase tem mais tempo, tá? Um paciente que não faça a medicação de forma adequada da tuberculose, quando for rediagnosticado, ele vai recomeçar. Nem que ele tenha feito 3, 4 meses, se não fez a medicação adequada e teve uma recaída, ele vai precisar recomeçar o tratamento do zero e vão ser mais 6 meses se ele cumprir. E um paciente que realmente abandonou, e nós damos conta que essa tuberculose não está a surtir efeitos, ou seja, não está a cessar mesmo com a medicação convencional, nós chamamos de tuberculose resistente, e essa tuberculose resistente é tratada com muitos mais fármacos, e é um tratamento que leva mais tempo, de 9 a 12 meses. E o que é que muda na vida do paciente? Bom, primeiro,
eu sempre digo para os pacientes, é muito chato ter de fazer a medicação todos os dias durante muito tempo. Primeiro muda isso, né? Que ele tem de fazer a medicação por muito tempo. Depois, existem muitas e muitas restrições que ele não pode estar no meio de outras pessoas, e porque no princípio, né, um paciente com tuberculose ele pode infectar a outras pessoas. É contagiosa. É altamente contagiosa a tuberculose. Isso também muda. E depois tem a parte social, que nós estigmatizamos muito a tuberculose. E então o paciente tem essa tendência a isolar-se, a depressão, a ter algum transtorno da esfera psicológica. E que tipo de aconselhamento é passado a este paciente? Primeiro, que ele deve fazer a medicação, tá? Na primeira fase, ele não pode estar em contato com os seus familiares, principalmente se for algo que nós chamamos de bacilífero. Bacilífero é aquele paciente que tem um alto número de bactérias causadoras de tuberculose no seu organismo, e mínima tosse ele pode expelir essas bactérias e pode contaminar as outras pessoas. Então ele deve estar isolado numa fase inicial. E posteriormente, quando tiver uma diminuição desse nível de bactérias, claro, ele ainda tem que tomar todas essas medidas e tem que fazer um controle mensal do peso, tem que fazer análise frequente para nós avaliarmos, né, o que nós chamamos de carga bacilar, para ver o nível de bactérias, se já está a diminuir. Necessariamente tem que estar constantemente a fazer raio-x também para avaliar como é que está o pulmão, para ver se não está a desenvolver complicações. E sim, são basicamente essas medidas. Uma grávida com tuberculose, se não tratar, poderá infectar o filho futuramente? O bebê poderá nascer também com estas complicações? O bebê pode nascer com tuberculose, mas nós já dissemos que em saúde 1 mais 1 não é 2. Porque não é regra que o bebê nasça de uma mãe com tuberculose, nasça também com tuberculose. Pode sim vir a nascer com tuberculose. Mas muitos pacientes com tuberculose, eles não fazem o tratamento adequado, chegam a desenvolver inclusive insuficiência respiratória. Uma mulher grávida precisa estar no seu estado mais saudável, passo o termo, porque o bem-estar dela é o bem-estar também do seu bebê. Se ela já tem deficiência na oxigenação do seu próprio corpo, quer dizer que chega muito pouco oxigênio para o seu feto. E por chegar pouco oxigênio para o seu feto, para o bebê que está no seu útero, consequentemente esse bebê vai ter um baixo desenvolvimento, ele pode nascer pequenino, pode nascer, por exemplo, com uma microcefalia, a cabeça pequena, pode ter inclusive transtornos cognitivos para o resto da vida. O estigma e a discriminação, fez referência. Como é que tem estado a sensibilizar as famílias para não discriminar o seu familiar com, por exemplo, com uma tuberculose, uma hemoptise, por exemplo? O que é que falta para que as pessoas entendam que devem ser solidários e não discriminar? A falta de informação que está por trás de todos esses estigmas. Primeiro, a informação que sempre passamos é que a tuberculose tem cura. É sim uma doença que leva a um tratamento longo, mas ela tem cura. E todo o carinho, todo o apoio, toda a esfera emotiva positiva que se cria à volta de um paciente com tuberculose contribui muito para o seu bom desfecho, podemos assim dizer. Porque se um paciente que já tem uma doença que é mal vista, que é subestimada, que é tida como algo não bom, as pessoas se afastam, ele se sente mal, se sente deprimido. Muitas vezes até há pacientes que escondem a medicação dos seus familiares por causa disso, porque as pessoas têm noção de que a tuberculose é um monstro de 7 cabeças, mas não, é uma doença que tem cura. A hemoptise é um sinal muito importante. Se nós vemos alguém, nosso familiar, nosso amigo, seja lá quem for, a tossir sangue, nós não podemos fugir dessa pessoa, pensar que ela, enfim, está doente, pode nos contaminar. Em vez disso, devemos pegar nessa pessoa e levar para a unidade de saúde para que seja abordada e sabemos a causa. Porque esse paciente pode chegar à morte. Imagina alguém que está a tossir sangue, os familiares se afastaram, ele nem sequer consegue chegar numa unidade de saúde
por causa dessas pessoas que, em vez de lhe apoiarem, em vez de ajudarem, lhe abandonam e esse paciente acaba por morrer. Eles saem a perder mais do que a unidade de saúde. Então, é muito importante, como sociedade, como famílias, como amigos, estarmos a criar esse casulo, essa atmosfera positiva à volta de todas as pessoas que têm toda e qualquer afecção, inclusive a hemoptise. Há muitos registros de doentes que desistem ao tratamento. Muitos registros. E são várias as desculpas para não aderirem ao tratamento. Muitas desculpas. E é muito difícil lidar com essa situação, porque mesmo falando sobre as consequências do abandono do tratamento, muitos pacientes ainda assim é como se a informação entrasse por um ouvido e saísse por outro. Acabam abandonando o tratamento, e sempre voltam em condições piores, que é de muito difícil manejo. Uhum. Mas como é que de que forma é que tem estado a sensibilizar também os pacientes que devem aceitar a doença e que devem seguir com o tratamento? Bom, são essas palavras que nós usamos, devem seguir com o tratamento. E algo que nós sempre dizemos aos pacientes é: a tuberculose tem cura, porém ela é grave. Apesar de ter cura, nós não podemos levar ela de forma leviana. É uma doença grave se não for tratada. E essa gravidade da tuberculose se reflete no tempo de tratamento dela. São 6 meses. Uma pneumonia, em 1 semana estamos curados. E assim muitas outras condições. Nós precisamos de 6 meses para eliminar uma bactéria do pulmão. Então, se o paciente vir desse jeito, nós temos conversado isso sempre, e ele fizer a medicação de forma correta, ele pode sim chegar a curar. Não pode negligenciar a sua doença, não pode deixar de fazer tratamento, porém também não pode deixar de viver a sua vida, se limitar simplesmente a pensar que por estar doente, por ter essa afecção, ele em algum momento do seu percurso vai falecer. Mas que precisa de apoio, sim precisa, mas ele também precisa viver a sua vida. E nesta época de cacimbo, quais são os cuidados que doentes com pneumonia, também com tuberculose, devem levar em conta? Primeira medida, eu vou falar isso em relação ao frio, né? Estamos na época do cacimbo. O frio não é causador de doenças do sistema respiratório, por exemplo, as gripes, as pneumonias. Mas o frio cria um ambiente propício para esses vírus e as bactérias se desenvolverem e causarem todos esses danos a nível do nosso sistema respiratório. É importante nos agasalharmos. Estamos aqui com os casacos super pesados, e no meio-dia é desconfortável porque o sol está insuportável, mas precisamos também levar isso assim, olhar para isso dessa maneira. Nós precisamos estar constantemente agasalhados para protegermos o nosso corpo. Temos essa necessidade e também essa responsabilidade de nos agasalharmos. Temos essa necessidade e responsabilidade. Também é importante nos hidratarmos, beber bastante água. A água é um remédio muito negligenciado e é muito importante no organismo. Mesmo sem sentirmos sede, devemos beber água? Devemos beber água. A recomendação é que sejam 2 litros por dia. Bem, conselhos pertinentes da médica interna de Neumologia, Justina Romão, médica do Hospital Sanatório do Lubango. Hoje falamos da hemoptise. Foi um prazer tê-la nesta manhã no espaço que vai ao ar todas as quartas-feiras, ou vamos falar de saúde. Muito obrigada pelo convite e mais uma vez parabenizar ao Grupo Liberatos pela iniciativa. Obrigada. Pode o ouvinte acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook, Grupo Liberatos-Angola, no Instagram e outras plataformas digitais. Na supervisão, Augusto José, coordenação de João Batista, garantiu a técnica e qualidade sonora o Horácio Fernandes e também o Avelino Martins. Os nossos cordiais agradecimentos ao Sr. César Liberato. A apresentação foi da Lucrécia Miguel, tal como temos estado a fazer num tempo esta parte, temos estado a terminar. Hoje trazemos mais uma voz, mais um músico internacional. Desta feita, Phil Collins. Vamos ouvir Another Day in Paradise. Bom dia, até para a semana. Em construção.